Olá, pessoal! Nós estamos no mês da Bíblia. No dia 30 de setembro, vamos comemorar o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que traduziu a Bíblia para o latim e, a partir daí, foi traduzida para todas as outras línguas. Por isso que nós hoje temos a Bíblia na nossa língua. E eu vou falar para vocês sobre uma carta de amor. Carta de amor de Deus. De Deus para você. Vamos ver o que é que temos nesta carta. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para todos nós. Mas por que será que é uma carta de amor? Porque por meio da Bíblia nós podemos conhecer Jesus e também o plano que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia é um livro muito especial. Ela é, na verdade, uma biblioteca, um livro com muitos livros. Querem ver? Hoje nós temos a Bíblia assim. Mas no começo, ela foi impressa de várias formas. Em pedaços de papel vegetal, em papiros, em rolos de pergaminhos. Rolo de pergaminho é um couro de animal que era limpo e seco e depois se escrevia nele. E até mesmo em pedras. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés foram escritos em pedras. A palavra de Deus é eterna, sempre vai existir. No Evangelho de Marcos está escrito: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Gente, vale a pena aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, Gutenberg imprimiu o primeiro livro. E sabem qual foi? A Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. E temos uma biblioteca condensada num pequeno livro. Como é importante conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia não caiu do céu prontinha. E também não foi escrita ao mesmo tempo dos acontecimentos. Antes de ser escrita, ela foi vivida. E depois foi contada de pai para filho, de geração em geração. E esse período durou cerca de 900 anos. Chama-se tradição oral. Começou a ser escrita durante o reinado do rei Salomão, por volta do ano 950 a.C. O Primeiro Testamento ficou pronto por volta do ano 50 a.C. E o Segundo Testamento, ou Novo Testamento, no final do século I. A tradição escrita durou aproximadamente 900 anos. A Bíblia teve mais de 40 autores, de várias profissões: pescadores, reis, profetas, agricultores, médicos. São Lucas era um médico. São Lucas escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Mas Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Ele fez isso inspirando pessoas para que a escrevessem. A Bíblia é a comunicação de Deus para com seu povo. Por meio dela, somos capazes de caminhar nesta vida, iluminados pela luz da palavra de Deus. A Bíblia narra gestos e palavras que diferentes pessoas viram, ouviram e neles entenderam a comunicação amorosa de nosso Deus. Vamos conhecer esta biblioteca maravilhosa?
Aqui estão todos os livros da Bíblia. Ela é dividida em duas partes. O primeiro, ou Antigo Testamento, e o segundo, ou Novo Testamento. O Primeiro Testamento contém os livros que narram a história do povo de Deus. Correspondem à primeira aliança. O Segundo Testamento contém os livros que narram a vida de Jesus e das primeiras comunidades. Foram escritos cerca de 20 anos depois da morte de Jesus e foram concluídos por volta do ano 115 depois de Cristo. Correspondem à nova e eterna aliança. No Primeiro Testamento, temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles são chamados Pentateuco. Penta, 5, teuco, livros, 5 livros. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contêm a lei da primeira aliança. São chamados também de Torá. Depois vem os livros históricos. São 16 livros que narram a história da formação do povo da Bíblia. Então, depois vem os livros sapienciais, que são 7 livros, onde encontramos reflexões e expressões de sabedoria, poesias, cantos, orações, hinos, provérbios, nos quais o povo resiste a seus sentimentos e expressa sua sabedoria tirada da vida. Depois vem os livros proféticos, são 18 livros que trazem a mensagem, a ação e alguns dados sobre a vida dos profetas. Os profetas, eles anunciavam a palavra de Deus e denunciavam as injustiças que aconteciam naquele tempo. O profeta Malaquias encerra o Primeiro Testamento. Então vem o Segundo Testamento, que são 27 livros, que também nasceram nas comunidades. Primeiro são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é uma palavra da língua grega e significa boa nova, boa notícia. Os evangelhos, portanto, trazem aquilo que as diferentes comunidades guardaram e refletiram sobre Jesus, sua pessoa, seus sentimentos e suas atitudes. Mateus, Marcos e Lucas são também chamados de evangelhos sinóticos, porque são bem parecidos uns com os outros. Já o estilo do evangelho de João é bem diferente. Depois vem os Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, narra, sobretudo, a reflexão de Lucas sobre os atos de todos os apóstolos de Jesus, mas especialmente de Pedro e Paulo. Nos Atos dos Apóstolos está presente a ação do Espírito Santo. Depois vem as cartas de Paulo. Hoje, os estudiosos atribuem apenas 7 cartas a Paulo: Romanos, o 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1º Tessalonicense e Filemão. As cartas aos Efésios, Colossenses e a 2ª Tessalonicenses pertencem a discípulos de Paulo. Nestas cartas, encontramos um pouco da vida do apóstolo, sua pregação, seu trabalho, sua missão, problemas e orientações na organização das comunidades. As cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. Paulo morreu entre os anos 64 e 68 depois de Cristo, antes que fosse escrito o primeiro evangelho, que foi o de São Marcos. Apesar de Mateus ser o primeiro evangelho que está na Bíblia, São Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Depois vem as cartas pastorais, que são cartas dirigidas aos líderes, ou seja,
aos pastores das comunidades. São a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Depois vem as cartas católicas, que são chamadas católicas porque se dirigem a todas as igrejas cristãs. Católico significa universal. São as cartas de Tiago, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João. A carta aos Hebreus é de autor desconhecido. Ela tem o sentido de uma pregação e não de uma carta. E por último, o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que reflete sobre a presença de Jesus na história e na vida das comunidades em tempo de perseguição. A palavra Apocalipse é da língua grega e significa tirar o véu, revelação. É o último livro da Bíblia. E aqui está esta maravilhosa biblioteca chamada Bíblia Sagrada. A palavra que Deus nos deu desde a criação do mundo. E a palavra que vai existir eternamente. O Primeiro Testamento, são 46 livros, tralalalala, que ensina para a gente a história dos antigos, tralalalala. O Segundo Testamento, são 27 livros, tralalalala, que ensina para a gente toda a vida de Jesus, tralalalala. Os 2 testamentos, são 73 livros, tralalalala, que ensina para a gente todo o amor de Deus por nós, tralalalala. Você sabia que a Bíblia fala com a gente? Coisas maravilhosas ela diz para nós. Quando precisarmos de ajuda, podemos ir até a Bíblia e ela terá sempre uma palavra para cada um de nós. Quando rezamos, falamos com Deus. E quando lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco, pois é uma carta de amor de Deus para nós. Vamos ver o que a Bíblia nos fala quando estamos com dor, tristeza ou quando perdemos alguém. Mas tu vês a fadiga e o sofrimento e observas para tomá-los na mão. A ti se abandona o indefeso. Para o órfão, tu és um socorro. Isso está no Salmo 10, 14. E no Apocalipse 21 está escrito: Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Vamos ver outros sentimentos? Quando estamos preocupados, ansiosos, as coisas não estão dando certo. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, através da oração e da súplica, em ação de graças. Esta passagem está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E no Salmo 119, versículo 143, está escrito: Angústia e opressão me atingiram. Teus mandamentos são minhas delícias. Que palavras maravilhosas Deus tem para nós quando estamos ansiosos e preocupados. Quando estamos com medo. Em Salmo 56, versículo 4, diz o seguinte: Levanta-me no dia terrível, pois eu confio em ti.
E em Isaías 41, versículo 10, seu Deus, eu fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Quando estamos com raiva, com ódio, vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 31. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Isso está em Efésios. E em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Temos que tomar muito cuidado com a raiva e com o ódio. A Bíblia diz que não devemos guardar no coração esses sentimentos. E o que a Bíblia diz quando estamos felizes? Lá em Salmo 128, versículo 1, diz o seguinte: feliz quem teme a Javé e anda em seus caminhos. E em Mateus 13, 44, o reino do céu é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O que esses versículos nos diz é que é muito feliz quem encontrou um tesouro. E o que a Bíblia diz quando estamos procurando paz? Não conseguimos dormir direito. Viramos de um lado para o outro. Lá em Salmo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Javé, me fazes viver tranquilo. E em João, capítulo 14, versículo 27, eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Nossa, são belas palavras que Deus nos diz quando estamos experimentando esses sentimentos. A Bíblia é uma palavra viva. E o que ela nos diz e o que aprendemos com ela nos cura, nos restaura e nos ajuda a passar por todas as dificuldades e tribulações. Então, meus queridos, eu peço a vocês, amem a Bíblia. Aprendam a buscar nela força e coragem para enfrentar seus problemas. Por meio da Bíblia, nós podemos aprender tudo. Nos 73 livros que vimos na Bíblia, tem de tudo um pouco. O ideal mesmo é ler a Bíblia todos os dias. Mas, sempre que precisar, procure a Bíblia. Porque para você conhecer, você precisa ler. Então, a Bíblia, ela diz tudo o que você precisa ouvir. Agora eu pergunto, que tipo de Bíblia você tem em casa? Uma Bíblia triste? Sou a Bíblia triste. Meu dono até que me lê, mas não interpreta corretamente minhas palavras e não pratica meus ensinamentos. Ou será que você tem em casa uma Bíblia toda rasgada? Eu sou a Bíblia rasgada. Dentro de mim estão escritas palavras doces como o mel. Mas meu dono, muito desligado, me deixa em qualquer lugar e nas mãos de quem não tem cuidado. Ou então você tem em casa uma Bíblia toda suja. Eu sou a Bíblia suja. Sou colocada na estante como objeto de decoração. Fico lá no mesmo lugar, sempre aberta na mesma página, no mesmo salmo, pegando poeira,
Ninguém me tira de lá para ler e meditar meu conteúdo. Pense, né, gente? E quem sabe a Bíblia que tem na sua casa é a Bíblia desanimada e esquecida. Sou a Bíblia esquecida e desanimada. Meu dono não me usa, não me leva para o grupo de oração, para os encontros de catequese. Às vezes até me leva, mas depois não me procura. Fico lá no canto até a próxima semana. Esquece-se de que sou a fonte inspiradora, luz que ilumina, palavra que conforta, pão que alimenta. Mas finalmente, eu creio que você tem em casa uma Bíblia feliz. Sou a Bíblia feliz. Sirvo sempre que sou desejada. Meu dono me carrega com orgulho. Me lê, acredita em minhas palavras, pois sabe que sou para os cristãos a espada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.